Existem 3 coisas que se você fizer na sua pintura, você pode estar estragando ela. E aquelas pessoas que olharem vão ver que tem alguma coisa de errada, mas não vão saber te falar o que é. Então é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então clica aqui no like, que eu sei que pelo menos uma dessas coisas você ainda faz, mas você vai parar de fazer ainda hoje. Seja bem-vindo ao meu canal Ideias Telistas, o meu nome é Gabriel Teles e vamos lá. A primeira coisa que eu vejo muita gente fazendo, e isso aqui é um erro muito grave, tá? É a pessoa pintar com muito zoom, né? Ela tá lá pintando, só que ela tá aqui, né? Ela tá pintando aqui. Essas folhas, não dá nem pra ver o que é que a pessoa tá pintando, mas ela tá lá fazendo traço por traço, fielmente tá ali, né? E com aquela desculpa de que se der o zoom, não vai conseguir enxergar, eu não consigo fazer o traço de longe, fica muito difícil para eu fazer, ela fala que é melhor desse jeito. E dá para entender isso, mas dá pra gente melhorar também. A pintura digital, por exemplo, ela é um reflexo da pintura tradicional. Então primeiro a gente tinha os grandes mestres da pintura tradicional, e se a gente parar para perceber, os grandes artistas, os artistas mais antigos, e até mesmo hoje, a gente tem um costume de pintar muito de longe, que é totalmente o contrário. O artista ele tinha lá a tela dele e ele ficava de longe lá pintando, porque quando ele pintava de longe, ele se afastava do quadro para ver se a leitura da imagem estava boa. Então ele pegava, era como se fosse tirar o zoom, né? Tirava o zoom aqui para ver se a leitura da imagem estava boa. E o que é uma boa leitura de imagem? É você de longe conseguir identificar as formas que compõem o seu desenho. Nossa, que aqui forma uma árvore. Aqui eu também consigo ver que tem uma árvore, aqui eu consigo ver que o personagem está segurando alguma coisa, que eu vejo que tem um personagem. Quando você pinta com muito zoom, você não consegue ter esse controle dos big shapes, né, dos shapes da sua imagem. Quando você está com um zoom muito grande, você fica aqui, ó, focando nas coisinhas pequenas. Vou pintar o detalhezinho dessa folha aqui. Aí você pega e, nossa, vou fazer o detalhe de cada uma dessas folhinhas aqui, porque eu gosto de adicionar detalhe. Mas a verdade é que de longe isso aqui não vai nem ser visto, né? Esses detalhezinhos tão minuciosos não vão ser vistos. Até porque aqueles que vão olhar a sua imagem, se você, por exemplo, for postar no Instagram, o seu desenho ele vai passar lá em 1 segundo, 2 segundos, e se a pessoa gostar, ela vai querer ver. Se ela não gostar, ela só vai passar. E seu desenho não vai valer mais do que isso. Então foca primeiro em causar uma boa impressão. A pessoa olhar de longe e falar, nossa, que legal, nossa, eu identifiquei algumas coisas, vou ver. Então, esse primeiro passo é você criar um convite para a pessoa depois querer ver o que tem na sua imagem por inteiro. Esse segundo erro aqui, nossa, muita gente cai, muita gente... E esse aqui eu consigo entender um pouquinho mais, tá? O nosso segundo erro é não fazer ideia de como funcionam as cores, né? A pessoa, ela quer pintar, mas ela não sabe o princípio básico de pintar, que é usar as cores. Então, ela não sabe o que a cor faz, do significado que as cores têm, como que essas cores vão afetar a sua imagem e o que elas são capazes de fazer na sua pintura. As cores, elas funcionam com base na relação. Se eu, por exemplo, pegar esse cinza aqui, que é bem o meio termo mesmo, ó, colocamos aqui um cinza meio termo. Se eu pegar uma cor e colocar do lado dela, que é mais escura, agora esse cinza ele parece ficar mais claro, né? Nossa, tá bem próximo do branco aqui. Mas agora se a gente voltar e pegar um tom que é bem mais claro do que esse cinza, agora esse cinza ele fica bem mais escuro. Então a gente tem que entender esse tipo de coisa. E quando eu falo cores, eu também estou falando um pouquinho dos valores, né? Porque as cores também estão ligadas aos valores. E um dos principais motivos que fazem as pessoas cometerem esse erro, a gente até consegue entender, porque normalmente as pessoas começam vindo do papel, do tradicional, e a gente sabe como a situação é meio apertada, e muitas das vezes a gente só tem aquela caixinha de lápis 12 cores, né, com aquelas 12 cores, ou aquele potinho de tinta que vem com 6 cores ultra radioativas, né, que as cores são muito fortes. Então para ela cor é aquilo. Aí ela vai pintar alguma coisa, o cérebro dela já fala, opa, vamos pintar uma grama? Beleza, então grama é verde. Aí já pega um verde ultra saturado. Mas não, dá para você usar tons mais acinzentados, tons mais pastéis. Você pode sim escurecer mais. Por exemplo, eu peguei esse tom aqui que está bem no meio, você pode usar ele. Eu quero ele um pouquinho mais escuro. Beleza. Sempre que tiver uma mudança de planos na imagem, você pode abaixar aqui um pouquinho, ó, escurecer um pouco a imagem e muda um pouquinho a matiz da cor, né? Aqui está num roxo quase azul, a gente pode ver aqui mais para um rosa. Aí a gente já consegue mudar. Beleza, pega essa cor, quer escurecer mais ainda? Beleza, abaixa um pouquinho, reduz a saturação, ó, volta aqui e vai caminhando mais pro rosa.
Também é você aprender sobre a psicologia das cores. Quando eu falei lá no começo que as pessoas elas não fazem ideia, né, do significado, do poder que as cores têm, por exemplo, da psicologia das cores. Eu escolhi o roxo para fazer esse personagem para mostrar algo estranho. O roxo não é uma cor que a gente vê todos os dias, né? Não é muito comum. E se você quer aprender a pintar sobre teoria das cores, sobre isso que eu falei, se você gostou dessa ideia e quer se aprofundar um pouco mais, esse livro que vai estar passando aí na tela, que tem um primeiro link aí na descrição, você pode comprar ele. É um ótimo livro do James Gurney, no qual você vai aprender a pintar. É tudo relacionado à cor, né? Então você vai aprender a fazer a pintura, luz e sombra, como que a luz afeta os objetos, como você pode fazer as formas e até mesmo alguns truques que o nosso cérebro prega na gente na hora da gente olhar as cores, né? Ele não consegue interpretar ali tudo e às vezes ele acaba pregando umas peças na gente. Por exemplo, nessa imagem aqui, se eu falar pra você que essa cor A é a mesma cor que esse B aqui, você iria acreditar em mim? Se você tivesse me mostrando, eu também não ia acreditar. Porque para mim esse A é um cinza mais escuro e o B é um cinza um pouco mais claro, né? É o que eu consigo enxergar aqui, eu vejo que tem diferença. Mas na verdade, se eu selecionar a cor aqui, ó, com o próprio conta-gotas, ó, vou aumentar o brush, ó, e vou preenchendo aqui, ó, você pode perceber que é a mesma cor, mas as cores que estão em volta influenciaram o nosso cérebro a interpretar e falar, não, ele tá na sombra. E falou pra gente que era uma cor diferente, sendo que na verdade era a mesma cor. Então, se você se interessa por esse tipo de coisa, se você quer aprender luz e sombra, se você quer aprender a dominar as cores, compre esse livro do James Gurney e, inclusive, comprando esse livro você ajuda bastante o canal. Clica aí no primeiro link da descrição, lembra de adicionar no carrinho, né? Se você for comprar amanhã, já adiciona no carrinho hoje para você garantir o preço da compra. Eu também vou fazer um vídeo sobre teoria das cores, caso você não possa comprar o livro, né? E nesse vídeo eu vou falar para vocês tudo que eu falei aqui, né, nesse tópico, só que mais recheado, né? Só que com mais detalhes. O nosso próximo erro é muito simples, é bem bobo, é muito fácil de resolver, mas vai fazer uma diferença enorme no seu processo de pintura, que com certeza você comete na hora de pintar aí, mas é você não dominar o programa. Você ainda não domina o programa, você não sabe o que o programa faz. Porque que nem eu falei no tópico anterior, normalmente a pessoa tá vindo do tradicional, né? E no tradicional a gente pinta com lápis de cor mesmo. E aí se a gente passa lá horas e horas pintando com lápis de cor. E aí você quer pintar, por exemplo, essa parte aqui do personagem, aí você tá lá com o brush, nem sabe aumentar o tamanho do brush, o brush vem em 4 pixels, e você tá aqui, ó, pintando. E aí você vai ficar aqui 3 horas pintando para fazer essa cor base, sendo que com poucos cliques, né, que nem eu mostro nesse vídeo aqui, que você pode estar clicando no card, com poucos cliques, cerca de 3, 5 cliques, você pode estar fazendo uma cor base rapidinho. Em menos de 1 minuto você faz uma cor base. Às vezes você está fazendo o seu desenho todo em uma camada só. Chega lá no final, você tem que mudar um detalhe do braço do personagem, por exemplo. E aí fica muito difícil de você mudar, porque está tudo em uma camada só. Sendo que você poderia ter feito em mais algumas camadas para ter mais essa liberdade. Os atalhos são coisas que ajudam demais e faz com que você não perca tempo na hora de pintar. Eu vejo muita gente, por exemplo, quer usar o brush agora. Aí a pessoa vem e clica aqui na ferramenta de brush, faz o que tem que fazer. Nossa, não gostei. Aí vem aqui no de apagar e vem apagando, né? Isso nem aumenta o tamanho do brush. Nossa, tenho que mover porque eu fiz no lugar errado. Aí vem, procura, nem sabe onde está a ferramenta, ó. Tá aqui, beleza. Aí clica aqui para mover, aí move. Quando você faz isso, você perde muito mais tempo. E você pode achar, é besteira. Não, prefiro fazer desse jeito mesmo. Mas cada tempinho desse que você interrompe o que você está fazendo, você está ali focado pintando. Aí você interrompe para ter que mudar de ferramenta, isso atrapalha o seu processo de desenho. Você está aqui focado, aí você vai lá e quebra esse foco porque você vai ter que trocar de ferramenta. E aí você perde muito mais tempo fazendo a sua pintura. Você acaba ficando cansado da sua pintura, cansado do seu processo. E cansado, você não consegue fazer um bom trabalho. Isso afeta na sua pintura. Mas fica tranquilo porque você pode aprender tudo isso aqui no meu canal. Se você clicar nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como dominar o Krita, né? Então tem uma playlist inteira para você dominar esse programa. Assim você nunca mais vai perder tempo se frustrando com as suas pinturas, beleza? Se inscreve aqui no canal para você não perder mais conteúdos desse tipo. Meu nome é Gabriel Teles e eu vejo você nesse vídeo aqui.